Olá, povo de Deus, mais uma vez aqui com vocês para compartilhar um pão diário. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Eu tenho a chave de Davi, que abre porta que ninguém pode fechar e que fecha que ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de ti uma porta aberta. Sei que tu tem pouca força, mas não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Para entender melhor essa citação do próprio Cristo para a igreja de Filadélfia, é necessário entender algumas peculiaridades da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela se encontrava em uma cidade no qual o culto era prestado ao imperador. Era uma igreja que não tinha etnia judaica, era uma igreja que tinha uma etnia estrangeira, grega. Então ela passava por muitas perseguições por parte dos judeus. Judeus esses que a Bíblia diz no texto que eles são comparados à sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus, mas não são. Essa igreja é uma das poucas do Apocalipse que não tem nenhuma reprovação. Deus então se dirige a essa igreja e diz que ele tem o poder de abrir a porta do reino e de fechar a porta do reino. Porque os judeus, que são chamados sinagoga de Satanás, eles diziam para aquela igreja, eles atacavam aquela igreja de tantas as formas e diziam que eles não poderiam herdar o reino dos céus porque eles não eram da etnia judaica. Essa era a perseguição com relação à igreja de Filadélfia. E por ser uma igreja que não tinha uma grande proporção, era uma igreja de porte pequeno, ela tinha pouca força, isso remete ao seu tamanho em si. Jesus ele vai se dirigir para essa igreja, vai dar uma palavra de consolo e de alegria, dizendo que ele conhece as obras daquela igreja. Ele diz: eu conheço as tuas obras, e eis que eu coloquei diante de ti uma porta aberta. Então aqui nós vamos ver que só Jesus ele tem o poder de abrir a porta do reino e também tem o poder de fechar a porta do reino. Ninguém mais na terra, por etnia, ou por cultura, ou por qualquer outra coisa, pode negar acesso ao reino dos céus. Por isso, se você agora, nesse momento que está vendo esse vídeo, se encontra se sentindo abatido, pequeno, sem expressão e está se sentindo indigno, quero que você entenda uma coisa: a porta do reino dos céus, Deus não vai abrir para você, ela já está aberta e Ele está te dando aí um convite, a oportunidade de você entrar por ela. Sabe por quê? Porque Ele é o único que tem a chave de Davi. A chave de Davi, se você observar na genealogia de Cristo e na genealogia de Davi, você vai ver que tinham pessoas que não eram judeus, que faziam parte da linhagem, acabaram sendo inseridos dentro da genealogia. Por quê? Porque eram pessoas que foram alcançaram esse mérito pela fé, pela atitude. Então eu quero que você entenda hoje a origem da chave de Davi. Não é só para o judeu, é para todo aquele que crê, que tem fé e que permanece e que faz como a igreja de Filadélfia, que nunca nega o nome de Cristo. Que Deus te abençoe.